Boa noite, meu irmão e minha irmã. Olha, não importa se o seu dia não foi bom, se você não amanheceu bem. Não importa se a sua tarde não foi lá aquelas coisas. Não importa se a sua noite ainda está complicada. O que importa é que esta madrugada há de ser uma madrugada de bênçãos em sua vida. Eu quero te acolher com muito carinho. Terminamos agora o especial MEG e agora estamos aqui neste momento todo especial, esse momento maravilhoso, um momento de muita graça, um momento de muita bênção de Deus sendo manifestada na vida de cada um de nós. E aí, você tem alguma dificuldade na sua vida? Você está passando por alguma luta, por algum problema na família, no emprego, aí nos seus estudos, no relacionamento com alguém, na igreja? Olha, este programa é todo especial para você. Hoje nós vamos refletir sobre o seguinte: não desista de lutar. Você não pode desistir de lutar. Você tem que seguir em frente, tem que caminhar, tem que olhar para outra direção, para outro rumo muitas vezes, mas desistir jamais. Este programa é para você. Esta reflexão vai ser muito especial aí o seu coração. Então, se eu fosse você, eu não perdi a oportunidade de ligar, mas ligar muito. Não tenha vergonha de ligar aqui pra gente, porque eu quero conversar ao vivo com você e com muitas pessoas nesta madrugada, neste momento que é todo nosso. Ligue aqui e divida com o Padre a sua luta. Lembra daquilo que São Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, sou digno de receber a coroa da vitória. Mas para receber a coroa da vitória, nós precisamos trilhar um caminho. Precisamos seguir em frente, precisamos batalhar. Então, liga aqui pra gente, 0800 777 0021 e eu quero conversar ao vivo com você. Esse programa é um programa todo especial. Nós temos aqui várias pessoas que são atendidas ao vivo. Vou partilhar com vocês agora a palavra de Deus. Nós teremos também um momento mariano, um momento todo especial dedicado à Virgem Santíssima. E eu quero, ao finalzinho deste programa, consagrar a sua vida, a sua família, a sua casa aos cuidados da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora. Nesses 300 anos da aparição da bem-aventurada Virgem Maria no Rio Paraíba, eu quero aí me unir a você e a todo o Brasil para que possamos louvar a Mãe de Deus e Nossa Senhora Aparecida. Olha, pegue aí a sua Bíblia. O nosso tema é Não Desista de Lutar e eu quero partilhar com vocês o Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, Evangelho de São Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Pegue aí a sua Bíblia para que juntos possamos refletir esta belíssima palavra que nos orientará nesta nossa reflexão. Diz a palavra de Deus: logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, gritaram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, porque duvidastes.
Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então, aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, esta é uma das palavras mais belas da Sagrada Escritura. Eu quero que você perceba logo no início o que nos assegura o evangelista São Mateus. Ele diz que existem alguns momentos de nossas vidas que Jesus não vai negociar. Não vai ser fácil para mim e para você, não. Não vai ter como a gente escolher, eu posso, eu vou, eu não vou. Existirão momentos que Jesus dirá, vá, entra na barca. Nós não vamos ter escolha. Não vamos ter escolha. Existem alguns momentos no Evangelho que ele diz, quem quiser vir a mim. Aqui ele está dizendo, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca. Tem horas que a palavra de Deus não se negocia. Nós precisamos seguir a única direção dele na vida de cada um de nós. A primeira coisa que nós precisamos compreender sobre este Evangelho. E ele pediu que os discípulos fossem à frente. Vocês podem ir à frente que eu vou depois. Vai à frente que eu estarei indo depois. E os discípulos obedeceram. Entraram na barca e foram fazer a vontade de Jesus. Foram fazer a vontade de nosso Senhor. Diz o texto, diz a palavra de Deus, que pela quarta vigília, mais ou menos pelas 3 horas da manhã, começou a bater um forte vento e agitar aquela barca, e os discípulos ficaram desesperados. Eles foram tomados pelo medo, pelo desespero, e aqui está o grande problema da vida. Na hora do medo, na hora do desespero, muitas coisas ruins acontecem em nossas vidas. Nós deixamos de acreditar, nós esquecemos de tudo aquilo que foi dito, daquilo que foi ensinado, daquilo que foi oferecido a cada um de nós. Eles se esqueceram de Jesus que disse, vá à frente e depois eu vou. Eu chegarei depois. Eu estarei com vocês depois. E o medo tomou de conta daqueles discípulos. Eles começaram a desesperar, mas pela quarta vigília, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. É interessante ver Jesus chegando tranquilamente, o maior desespero, e Jesus chegando tranquilamente na vida daqueles homens desesperados. Daqueles homens que caíram no desespero tamanho. Um desespero amedrontador. E eis que Jesus chega sobre as águas. Esta cena de Jesus caminhando sobre as águas é Jesus caminhando sobre a confusão. É Jesus caminhando sobre toda aquela confusão que ali estava sendo criada, gestada no coração daqueles homens. E Jesus caminhando sobre o mar. Alguém vê aquele homem caminhando sobre as águas e diz, é um fantasma. Porque o medo muitas vezes faz a gente ver coisas que não existem, pensar coisas que não existem. Muitas vezes criamos um monstro diante de coisas muito pequenas. E a regra da vida é essa, minha gente. Se quando o problema vem, nós olhamos para o problema com medo, quem vence é o medo. Quando o problema vem, se nós olhamos para o problema com Jesus, quem vence é Jesus. Aqui está a regra da vida. De que lado eu estou? Do medo, que me faz cair num desespero tamanho e não reconhecer nem mesmo Jesus, ou olhar para todas as realidades da vida com os olhos de Cristo, com os olhos do Senhor, e aí escutar tudo o que Ele tem a nos dizer. E é engraçado porque naquele barco só haviam homens, um bando de medrosos. Um bando de medrosos, que só não pularam do barco porque estava tudo muito agitado e eles podiam colocar ainda mais em risco suas vidas. Mas existe um que tem a coragem de deixar um pouco o seu medo de lado e olha para Jesus Cristo. Olha para o Senhor sem mesmo compreender quem é aquele que caminha
sobre as águas, como muitas vezes eu e você estamos na igreja há muito tempo, já recebemos tantas graças, tantas bênçãos, e de uma hora para outra a gente desconfia do nosso Deus no primeiro problema, na primeira dificuldade que vem. E também gritamos, é um fantasma, soltando gritos de terror, diz o Evangelho. Mas logo Jesus diz a eles, tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. E aí Pedro, muito astuto, sempre muito terrível na experiência com Jesus Cristo, pega e diz o seguinte, Senhor, se for tu, realmente, manda que eu caminhe sobre estas águas e vá até onde o Senhor está. E Jesus diz, vem. E Pedro vai. Teve um corajoso que saiu do barco e foi ao encontro de Jesus, enquanto 11 medrosos ficaram presos no barco. E foi ao encontro de Jesus. Só que o grande problema é que Pedro, em um certo momento, deixou de olhar para Cristo e passou a olhar para si. Olhou para si. Olha como eu estou caminhando sobre as águas. Eu. E deixou de olhar para Jesus Cristo. Aqui está o grande problema da vida. Sabe por que muitas vezes a gente desiste? Sabe por que muitas vezes nós perdemos a luta, perdemos a batalha? Porque deixamos de olhar para Cristo quando vamos conquistando algumas coisas pelo meio do caminho e passamos a olhar para nós. Olha olha o que eu estou fazendo, olha o que eu conquistei, olha as pessoas que eu tenho, olha o meu trabalho, olha como eu sou famoso, olha tudo que eu tenho conquistado e olha para si. E deixa de olhar para Cristo e deixa de olhar para aquele que, de fato, nos faz andar sobre as águas, sobre os problemas, sobre as dificuldades. Como diz a palavra de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Nós não temos força alguma, minha gente. Nós não temos força alguma. Ah, se não fosse Deus na minha vida e na sua, nós não levaríamos à frente a batalha da nossa vida, a luta do dia a dia. Nós já teríamos desistido muito fácil. Eu já teria desistido de ser padre, você já teria desistido do seu casamento, dos seus filhos, aí de participar da sua igreja. Você já teria desistido. Muito fácil. Se não fosse Cristo, por pura misericórdia, nos amar e nos chamar, vem ao meu encontro, nós já teríamos desistido. Porque nós vivemos chorando e gemendo num vale de lágrimas, como nos ensina a belíssima oração da Salve Rainha, é gemendo e chorando num vale de lágrimas. Mas as lágrimas de quem tem esperança alcançam vida, doçura e esperança. Alcançam Jesus Cristo. Essa oração é belíssima, a oração da Salve Rainha. Os que semeiam entre lágrimas, ceifarão com alegria, vai dizer o Salmo. E Pedro, quando olha para si, diz o Evangelho, ele começa a afundar. Assim é a nossa vida. Se ela não é construída sobre a rocha que é Cristo, ela vai afundando a cada momento, a cada instante. Por isso o nosso ministério, a nossa vida, ai do meu sacerdócio, se não for construído sobre Cristo, sobre o altar da Santíssima Eucaristia a cada dia. Ai de você como pai, como mãe, a cada dia não construir a sua vida sobre a rocha que é Cristo, sobre a rocha da oração. Meu irmão e minha irmã, não vai muito longe. Porque o que nos dá a fidelidade é a sinceridade de cada dia, é reconhecer o barro do qual nós somos feitos. A sinceridade é o melhor descanso para a nossa vida. Não é viver personagens, eu preciso ser a mesma pessoa sempre. Isso é ser fiel. A pessoa que eu sou lá na minha casa, no Padroeira 2 em Osasco, o padre que eu sou lá, eu preciso ser aqui, eu não posso usar máscaras. Eu preciso olhar para Cristo da maneira que eu sou, para que Ele reconheça a minha misericórdia, a minha miséria, e eu seja alcançado pela misericórdia dEle. É uma luta desigual. Eu ofereço nada a Cristo, e Ele me dá tudo. Ele me oferece tudo aquilo que Ele é. Tudo aquilo que Ele é. Portanto, eu não posso ficar olhando para mim, achando que eu faço alguma coisa. Santo Agostinho vai dizer que tudo aquilo que nós fazemos, de certa forma, é porque Deus nos deu antes. Se eu estou fazendo esse programa agora, pregando, fazendo essa pregação para você, não é por mérito meu, não. É porque Cristo colocou isso na minha vida antes.
Se existe toda esta obra aqui da Associação do Senhor Jesus, não é por mérito do Padre Eduardo, não. Da irmã Luísa, não. É porque Cristo já havia entregue tudo no coração, depositado tudo no coração do Padre Eduardo. E ai do Padre Eduardo, ai da irmã Luísa se perder este olhar em Jesus. Ai de todos nós aqui da Associação do Senhor Jesus, se perdermos o nosso olhar que é Cristo, a gente desiste. Não tenha dúvida, essa obra não segue em frente, assim como a sua vida, a sua família, o seu trabalho. Imagine só o trabalho, as dificuldades que você tem, o seu matrimônio, a educação dos seus filhos, os seus estudos. Você olha para tudo e fala como tem sido difícil lutar. Mas se você olhar para o seu problema, aquilo te devora. Você tem que olhar para Cristo, você tem que olhar para o Senhor. E Pedro, porque olha para si, ele está caminhando sobre as águas. Ele é ali aquele que desafia a lei da física, a lei da gravidade, e começa a afundar, porque olha para si. E aí cai num profundo desespero, dizendo a ele: Senhor, salva-me! Porque na hora do desespero, a gente reconhece quem é o nosso Deus. Nós reconhecemos quem é o nosso Senhor. Não adianta. Lembra do filho pródigo? Foi, gastou tudo, viveu uma vida terrível, só que ele lembrou a quem ele pertencia. Ele lembrou quem era o pai dele. Ele sabia que na casa do pai dele, ele não seria tratado da forma que ele estava sendo tratado. Ele caiu numa desgraça tão grande em sua vida que nem mesmo as bolotas que os porcos comiam, ele podia alimentar-se. Quer dizer, porque ele perdeu o olhar do Pai misericordioso, ele estava sendo considerado pior do que os porcos. É isso que faz, é isso que gera em nós este olhar desviado de Cristo. Olhar para o outro lado. Eu não quero olhar para Cristo, eu vou olhar por qualquer outra direção ou para mim mesmo, mas não olhar para o Senhor. E Pedro dá um grito que deve ser o grito de todos nós quando nos perdermos deste olhar misericordioso de Jesus. Senhor, salva-me. Pode ser que esse seja o seu grito nesta noite. Na sua luta, você que está quase desistindo, grite agora, onde você estiver: Senhor, salva-me. Grite, grite firme: Senhor, salva-me. Eu estou afundando, eu estou perecendo. Eu andei muito tempo distante de Ti, mas agora, nesse exato momento, eu entrego a minha vida novamente em Tuas mãos. E foi aquele grito confiante de Pedro que o fez novamente olhar para o Senhor. E aí Jesus disse a ele bem assim: homem de pouca fé, por que duvidastes? É o que Jesus diz a cada um de nós hoje. Ei, mulher de pouca fé. Ei, homem de pouca fé. Ei, jovem de pouca fé. Ei, sacerdote de pouca fé. Por que duvidastes? Não duvide do quanto Deus pode ser poderoso em sua vida. Grite profundamente, pode ser aí na situação que você estiver. Qualquer situação, para Cristo é possível. Então, grite: Senhor, salva-me, porque eu estou perecendo. Senhor, salva porque a minha família está afundando. Senhor, salva o meu matrimônio. Senhor, salva aquela pessoa que eu estou rezando agora, que está perdido aí no mundo das drogas, dos vícios. Senhor, salva o meu matrimônio. Por sua misericórdia, pelo seu amor. Salva-me, Jesus. Mas, gente, o melhor de tudo, e é o que é apaixonante neste evangelho, é o seguinte: diz o evangelista: apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus está na barca da sua vida. Jesus está aí na barca da tua casa, do teu trabalho, dos teus estudos, do teu relacionamento, do teu namoro, do teu noivado, das tuas amizades. Está no barco da tua vida, na embarcação da tua vida, na embarcação da tua história. Ora, meu irmão, mesmo vacilante, seja como Pedro, lance a sua vida nas águas.
vá ao encontro de Jesus. Não seja como os medrosos, que ficaram presos na barca. Faça algo diferente. Não desista. Continue lutando. Não fique como aqueles ficaram na barca. 11 ficaram na barca. Apenas um teve a coragem de sair da barca. E este um é Pedro. Pedro é o sinal da igreja. Pedro é aquele a quem Jesus disse: tu és Pedro, e sobre ti, Pedro, eu edifico a minha igreja. Pedro, somos cada um de nós. Pedro é você que representa a igreja. Corpo místico de Cristo. Você que faz parte do povo de Deus. Hoje, Jesus te chama. Vem, vem, vem. Não tenha medo de apresentar a sua vida, apresentar a tua história, apresentar o teu coração a Jesus Cristo, a ter o teu olhar novamente redirecionado a Ele. Eu não tenho dúvida que há de ser muita bênção, muita graça em sua vida. Pense nisso, olhar voltado para Jesus Cristo, e isso vai lhe ajudar a não desistir. Seja louvado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e minha irmã, que grande bênção poder partilhar o Evangelho, poder partilhar a Palavra de Deus com você, lembrando a você que nós estamos aqui na TV com esta belíssima devoção aí, não, que já tem 15 anos, né? A devoção às mãos ensanguentadas de Jesus. Então, nós temos esse terço preciosíssimo, uma peça valiosíssima, não só de valor econômico, mas de um valor espiritual muito grande para a vida de todos nós. Você que ainda não adquiriu o terço das mãos ensanguentadas de Jesus, comemorativo a esses 15 anos de devoção, eu peço a você, liga aqui para a gente, 0800 777 0021, ou entra aí no nosso site, shoppingcatólico.com.br, para tirar todas as suas dúvidas e adquirir este belíssimo objeto de devoção que vai ajudar muito você aí na sua espiritualidade, a olhar para Jesus Cristo, a olhar para o Senhor e não largar de maneira alguma das mãos de nosso Senhor. Eu costumo dizer que assim como nós nascemos com o cordão umbilical ligados à nossa mãe, o terço também é este cordão umbilical que nos liga a Nossa Senhora, que nos liga a Jesus Cristo, que nos liga a nosso Senhor. Então, esse cordão umbilical aí que nos liga às realidades do céu para recebermos todas as graças, assim como o cordão umbilical liga a barriga de nossa mãe para que nós possamos ser nutridos quando ali estamos, o terço também é esse canal de graças que nos ajuda a receber todas as bênçãos espirituais em nossas vidas, todas as graças anexas a esta santa devoção. Então, não perde tempo. 0800 777 0021 ou shoppingcatólico.com.br. Então, ligue aí pra gente ou entre no site e tire todas as suas dúvidas a respeito do nosso terço das mãos ensanguentadas de Jesus. Quero agora atender a primeira ligação desta nossa madrugada espiritual, né, de bênçãos, essa madrugada tão importante a cada um de nós. Vamos ver quem está na linha. Com quem eu falo? Com a Maria Aparecida. Ô Maria Aparecida, como é que vai, minha irmã? Eu estou bem. Com quem eu falo? Com o Padre Rodrigo. Ah, Padre Rodrigo. Sim, de onde que você é? Eu sou de Mauá. Mauá, que maravilha! E o que tocou aí no seu coração para que ligasse aqui pra gente? Padre, é que eu queria conversar com o senhor, que eu queria pedir oração para mim, porque eu tenho uma deficiência física e ultimamente estou com muitas dificuldades para andar. Sim. E eu também queria pedir pelos meus sobrinhos, né? Fernando Souza de Araújo, Amanda Suíla Campos de Araújo, Murilo Manuel Campos de Araújo. E queria pedir também pelos meus pais e também pelo meu irmão, que ele não está bem, ele bebe muito e ele está muito inchado. Que maravilha, sim.
Que maravilha você confiar, Maria Aparecida, a sua vida e a vida da sua família aos cuidados de Deus, né? Nessa hora já adentrando aí quase um novo dia, você ter esta confiança em Deus, de colocar, de repousar realmente aí os cuidados de Deus. Então, confie naquilo que Jesus Cristo diz no Evangelho: vinde a mim todos vós que estáis cansados e abatidos, porque eu vos darei descanso. O grande descanso da nossa vida, o grande repouso da nossa vida tem um nome. É Jesus Cristo, nosso Senhor, nascido da bem-aventurada Virgem Maria. E você tem aí um nome muito bonito: Maria Aparecida. É abençoada, com certeza, agraciada, coberta pelo manto precioso da bem-aventurada Virgem Maria. Então eu quero colocar aí a sua vida, colocar toda a sua família e dizer assim, que essa deficiência, Maria Aparecida, lhe torna uma pessoa ainda mais especial. Que essa deficiência do corpo nunca permita que o seu coração fique deficiente, mas que o seu coração ande pelo mundo inteiro, sendo aí esse instrumento, aspergindo sobre o mundo inteiro a graça da oração, a graça da confiança, da perseverança, do amor a Jesus Cristo, como nós dizíamos agora, de perseverar, de não desistir, de dizer: Senhor Jesus, salva-me. Senhor Jesus, eu estou perecendo, eu estou quase perdendo a minha fé, mas eu quero confiar novamente em Ti. Então, Maria Aparecida, força, coragem, determinação. Eu quero pegar aqui o terço das mãos ensanguentadas de Jesus e rezar esta jaculatória que nós sempre fazemos. Eu quero colocar aí toda a sua vida, toda a sua família e pedir que você reze comigo, você também que está acompanhando. Eu quero falar com você daqui a pouco. Congestione aí as linhas lá do nosso call center da fé. Não perca tempo. Liga aqui pra gente, 0800 777 0021, porque assim como a Maria Aparecida, eu quero falar com você ao vivo, rezar por você, bater um papo muito especial com você. Então, Maria Aparecida, por você e por toda a sua família, eu quero pedir: mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Toque também, Senhor Jesus, na vida da Maria Aparecida, de todas as suas intenções, na vida de sua família. E que o sangue precioso de Jesus recaia sobre a vida da Maria Aparecida e de toda a sua família. Nós vamos para o intervalo. Até daqui a pouco. Não saia daí. Deus está